Bom dia, queridos. Quero convidar você a estudar comigo mais um salmo da Palavra de Deus. Hoje o salmo de número 99. Nós retomamos, depois de um período de férias, a exposição dos salmos aqui às quartas-feiras. E na semana passada, o pastor Rubens falou sobre o salmo 98. E hoje, então, chegamos ao salmo 99. O tema desse salmo, ele é descrito para nós na última frase, no último versículo, né, desse capítulo. E ele diz assim: porque santo é o Senhor nosso Deus. Assim, a ênfase nesse hino de louvor está sobre a natureza sublime de Deus, que é demonstrada por sua santidade. Nesse salmo, o salmista encoraja o louvor ao rei por causa da santidade. A santidade é aquilo que nos diferencia de Deus. Porque Deus, ele é totalmente santo. E nós, apesar de termos uma nova vida em Cristo Jesus, nós ainda cometemos pecado. O salmista também, ele se alegra, durante o salmo, pela verdade de que Deus, ele é, mesmo sendo tão santo, ele tem esse grande amor para com Israel, a ponto de salvá-la tantas vezes ao longo da história. E é esse, então, amor que a gente vê aqui no Salmo, é que nós podemos também desfrutar sendo o povo de Deus, sendo a igreja de Deus. Para estudarmos esse Salmo, então, eu dividi ele em duas partes. Na primeira delas, nós temos a exaltação da santidade do rei, que vai do versículo 1 a 5, e a segunda parte, nós temos alguns exemplos de santidade, nos versos 6 a 9. Vamos ler juntos, então, o Salmo. Salmo 99, verso 1, diz assim: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se, voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Vamos orar antes de olharmos para alguns princípios aqui desse texto. Senhor Deus, te agradecemos por mais essa manhã, te agradecemos pelo seu cuidado para com as nossas vidas e te louvamos, Pai, pela tua palavra, a qual a gente tem acesso, né? Nós podemos estudar, podemos aprender dela, podemos entender aquilo que o Senhor planejou para nós como teu povo. Então te louvamos, Pai, por essa manhã, pela tua palavra. Eu oro no precioso nome de Jesus. Amém. Ok, então como eu disse, né? Vamos começar com essa exaltação da santidade de Deus nos primeiros versículos. Verso 1 diz: o Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. A menção aqui de estar sobre os querubins refere-se à presença de Deus, né? É uma menção à Arca da Aliança ali, onde no Santo dos Santos estava a presença de Deus. Não é? E é por causa disso que a terra se abala. Por causa desse grande Deus,
da santidade desse Deus é que toda a terra se abala. Todas as nações reconhecem. Versículo 2. Grande é o Senhor em Sião. Sião é uma descrição poética aqui de Jerusalém. É usada pelos os autores, né, do Antigo Testamento quando eles queriam atribuir um significado espiritual, um significado religioso especial àquela cidade, a capital do Reino do Sul, no povo judeu. Então, no verso 2, o verso 2 todo fica assim, né? Grande é o Senhor em Sião, essa cidade especial, ele é exaltado acima de todas as nações. É por isso que o salmista nos chama a louvá-lo no versículo 3, dizendo: seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Mais uma vez, a menção aí, né, da santidade de Deus. A santidade de Deus é um dos seus atributos. Mesmo que esse atributo seja considerado na teologia um atributo comunicável, né, que ele, de alguma forma, transfere para nós, em parte, em Cristo Jesus, nós sabemos, né, que a nossa santidade é bem pequena, né, perto da santidade do nosso Deus. A nossa santidade não está em nós mesmos, ela é dada a nós, transferida a nós por meio de Cristo, né, no momento da nossa salvação. É esse local, né, que é essa posição que nós somos colocados, separados, né, é isso que significa a palavra santo, né, alguém que é separado por Deus e para Deus. A gente recebe isso em nossa salvação. Mas nosso Deus é diferente, né? A sua santidade faz parte da sua natureza. E nós, como seus filhos, devemos nos esforçar para crescermos em santidade e assim sermos mais parecidos com Jesus. Então, pense um pouquinho comigo no seu dia de hoje. O que você pretende fazer para vivê-lo de maneira mais santa? Talvez você precise gastar um tempo maior em oração antes de seguir em frente. Talvez pensar sobre o que geralmente te afasta da santidade e como essas situações poderão surgir ao longo do seu dia. Para assim, sabendo disso, consciente disso, né, você clamar para que o Espírito Santo de Deus o alerte, né, no momento de forma antecipada, né, e que você então consiga manter a sua santidade. Mas o texto continua e o versículo 4 diz assim, diz que Deus é Rei poderoso, amigo da justiça. Assim, um nome santo descrito no versículo 3 é a força desse Rei justo, aqui no versículo 4. Né? Ele menciona um nome santo e a força desse Deus vem da sua justiça. O versículo 5 conclui essa primeira parte e nos chama a exaltar mais uma vez esse Deus. Quando ele diz, né? Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés, pois ele é santo. Queridos, nós sabemos que esses verbos aqui imperativos, né, apontam para nós no versículo a necessidade de agirmos. Quando ele diz, né, exaltem, prostrem-se, nós vemos a necessidade de exaltarmos ao Senhor e de nos prostrarmos por causa da sua santidade. Então, nos prostrarmos tem a ver com essa reverência, com o reconhecimento de quem nosso Deus é. E assim, a partir do momento em que nos tornamos conscientes de quem Ele é, não nos resta outra resposta a não ser engrandecer o seu nome, ou seja, exaltá-lo. A pergunta para nós, então, nesta manhã é como, né?
como exaltamos a Deus? Exaltamos a Deus quando obedecemos às suas palavras. Exaltamos sua santidade quando fugimos do pecado e com as nossas atitudes nós declaramos que servimos a um Deus santo. A palavra de Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Exaltamos a Deus quando nós compartilhamos as verdades sobre esse Deus santo. Então, o desafio desse salmo aqui para nós hoje é sermos intencionais em tudo aquilo que fizemos e também falarmos para que a santidade de Deus seja conhecida por aqueles que ainda não a conhecem. Então, intencionais nas minhas atitudes e também naquilo que falamos. Na segunda parte do salmo, temos, como eu disse, alguns exemplos de homens que viveram a santidade que é esperada de nós também. Veja o versículo 6 diz: Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. O salmista aqui usa o exemplo de 3 heróis famosos do povo judeu: Moisés, Arão e Samuel. E ele faz isso para demonstrar como Deus, embora seja santo e transcendente, é também um Deus imanente, ou seja, um Deus que se relaciona com o seu povo de maneira íntima, duradoura e, acima de tudo, de maneira salvadora. Isso aconteceu no Antigo Testamento e acontece também no Novo Testamento, agora conosco, com a sua igreja. Então, saber disso não anima você? Não te conforta saber que nós temos ainda hoje acesso a um Deus que é soberano e por isso ele sabe de tudo que nós passamos, de tudo que nós vamos passar no dia de hoje. Um Deus que está conosco. E ele está conosco para garantir que nada vai nos acontecer, a não ser aquilo que será o melhor para que sejamos mais parecidos com Cristo. Em Romanos, temos aquela passagem bem conhecida, Romanos 8, 28, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, com esses homens que nós citamos aqui, falou por meio de uma coluna de nuvem. E eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que Deus lhes dava. Hoje, queridos, Deus fala conosco através da sua palavra. E a questão é se vamos obedecer, assim como esses grandes homens da Bíblia, ou se vamos negligenciar o conhecimento da palavra, da vontade de Deus para as nossas vidas. Eles não eram perfeitos, esses homens citados aqui. O versículo 8 diz que foram castigados por suas rebeliões, o povo de Israel, nós conhecemos a história. Então, o castigo de Deus é uma realidade para nós também, à medida em que nos rebelamos contra ele no nosso dia a dia. Mas, como é bom saber que nesse mesmo versículo, que Deus fala sobre castigo, ele também fala de perdão. E é por isso que a gente pode chegar diante de Deus com confiança. A palavra de Deus diz lá em 1 João 1,9, texto também bem conhecido, diz que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O versículo 8, fala sobre isso ali para o Antigo Testamento. Senhor, tu és um Deus perdoador. O salmista reconhece que, apesar de uma santidade que exige justiça, que exige correção quando a gente se rebela, nosso Deus também é um Deus perdoador. E por fim, nós temos mais um chamado.
para exaltarmos a Deus no versículo 9. Verso 9 diz: exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se, voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Nesse versículo, a gente tem quase a repetição do versículo 5, e temos de novo esses dois verbos imperativos, né, que chamam a reverência e também a exaltarmos a Deus. Queridos, a minha oração é que ao longo do dia de hoje, ao longo dessa semana, nós possamos mostrar maior reverência a Deus por meio da obediência à palavra e que assim então nós possamos exaltá-lo por meio das nossas ações, das nossas palavras, porque o nosso Deus é todo santo. A minha sugestão é que você, antes de terminar esse momento, é que você exalte a Deus cantando uma canção, um hino, né? Você pode se lembrar de algum aí, eu relacionei um aqui, aquele hino que diz Santo, 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 é o nome, né, do hino, que tem na sua primeira estrofe as seguintes palavras: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Então, eu vou mandar para vocês, junto com o vídeo, né, logo abaixo, um PDF, né, com a letra desse hino, e você pode, então, exaltá-lo, né, também cantando essa manhã para o Senhor. Vamos orar, vamos colocar mais uma vez esse tempo nas mãos do nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa palavra. Te agradecemos pelo Deus soberano e santo que tu és. Te pedimos, Senhor, que o teu perdão recaia sobre nós nesse dia e que nós possamos passar o nosso dia em comunhão com o Senhor, em adoração ao Senhor, com as nossas palavras e também ações. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês, queridos. Uma boa semana. Até!